Boa noite a todos. Nessa aula de hoje, eu quero resgatar o assunto que nós já começamos a trabalhar na aula de ontem, na última aula nossa, que é a partir da necessidade de elaboração de um trabalho de conclusão de curso, que no nosso caso será um artigo científico. Eu postei neste dia uma uma atividade, a quinta atividade, que será a última atividade nossa no ambiente virtual de aprendizagem, e essa atividade, ela está relacionada à elaboração de um projeto de pesquisa. Por que isso? Um dos colegas de vocês me questionou se eu iria verificar o projeto de pesquisa de vocês. E aí, em função, eu não estava com isso planejado, mas eu achei uma proposta interessante. Até mesmo porque vocês podem começar a partir de agora já a trabalhar na elaboração do seu trabalho de conclusão de curso, no artigo científico. É evidente que quem está começando o curso agora, quem começou no mês de agosto, vai ter um tempo maior aí para elaboração e pode, no decorrer do tempo, até mudar esse projeto de pesquisa. Mas é importante a gente, de antemão, já começar a perceber aqueles aspectos que são importantes, o que caracteriza o meu trabalho científico, quais são as características de um artigo científico e como que o meu projeto de pesquisa pode indicar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu me proponho em termos de trabalho acadêmico, de trabalho de conclusão de curso. Na aula passada, nós já trouxemos um pouco de citações. E hoje nós vamos tratar especificamente de referência. Embora em 2 ou 3 lâminas eu vou resgatar um pouco daquilo que foi trabalhado na nossa aula anterior, que foi na aula referente às citações. Então, o que é referências? Referência, segundo a NBR 6023, segundo a norma técnica, referência bibliográfica é um conjunto de elementos que permitem a identificação no todo ou em parte de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. Ok, quer dizer que você vai referendar, vai dizer, vai informar para aquele leitor que for buscar o seu trabalho para uma pesquisa futura, na onde que você encontrou embasamento para construir o seu trabalho de conclusão de curso. E aí eu já quero pegar bem nessa palavra embasamento. Por quê? Porque o seu trabalho de conclusão do curso deve estar embasado em trabalhos científicos, em trabalhos que são referências na área. Então eu sugiro que vocês busquem livros significativos, se forem usar livros, mas sobretudo foquem em artigos científicos, em teses e dissertações e também em periódicos que dão uma consistência maior para o trabalho que você está elaborando. Nesse sentido, eu quero resgatar alguns aspectos que nós trabalhamos na nossa aula passada. Primeiro, citação, né? A citação, e aqui nós podemos perceber uma citação de Derrida do ano de 1967, da página 293, ele indica que autor que deu consistência para ou você recortar um trecho para uma citação direta ou para você escrever de forma indireta, mas quem deu o embasamento para a sua tese, para o seu trabalho científico, para o seu artigo de conclusão de curso, para o seu artigo científico. E nesse caso, nós estamos percebendo aí que nós abrimos uma aspas, colocamos um trecho que, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia, abre colchete, 3 pontinhos, fecha colchete, fecha aspas, abre parêntese, sobrenome do autor, ano da obra, página de onde foi retirado, fechou o parêntese. O que quer dizer isso? Quer dizer que Derrida foi que colocou na sua obra de 1967
que está lá na página 293, que você pode procurar, este trecho, que foi copiado integralmente, da forma como está no texto original. Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Isso quer dizer para nós que é uma citação direta. E aí, uma citação direta com menos de 3 linhas. Como é com menos de 3 linhas, eu abro aspas e fecho aspas, para indicar aquele trecho copiado. E o colchete? O que o colchete está fazendo aí? O colchete aparece aqui para nós para indicar que esta frase de Derrida não termina aqui na filosofia. Ela continua. No entanto, para o autor do artigo científico, do trabalho acadêmico que fez esse recorte, o que interessava para ele era apenas esse trecho copiado integralmente de Derrida. Mas ele coloca o colchete, os 3 pontos, fechando o colchete, para indicar para o leitor que tem uma continuidade essa frase e que pode trazer também outras leituras para uma nova pesquisa. Assim, é importantíssimo a gente perceber que nós temos citações diretas ou textuais, né? O que seria isso? Citação direta ou textual é aquelas, como na citação de Derrida, que estão presentes integralmente, são copiadas integralmente do autor principal. E aqui eu tenho uma outra citação de Tardif e Zohar, do ano de 2005, da página 28. Tá, o que está dizendo aí? Crenças e valores de difícil mensuração, que os fazem operar em 2 mundos, gerando pressões, obrigações e recompensas que não são iguais. Fecha aspas. A primeira e a segunda aspas, que aparece logo na frente de crenças e depois na mensuração, indica que esse trecho foi tirado de Tardif e Zohar. Da mesma forma que a segunda aspas de 2 mundos até iguais também foi tirado de Tardif e Zohar, 2005, página 28. Aqui nesse meio que os fazem operar em 2 mundos, já é uma descrição do autor que fez a leitura. Nesse caso, eu tirei esse trecho de um artigo científico que eu escrevi. Então, eu estava lá lendo Tardif e Zohar, gostei da citação, tinha tudo a ver com aquele texto que eu estava escrevendo, e eu fiz esse recorte e trouxe para o meu texto. Mas eu respeito a obra e de quem eu tirei essas informações. Quero aqui mencionar o seguinte para vocês. Se eu não tivesse colocado aspas e não tivesse colocado o número da página e tivesse escrito direto, sem as aspas, eu não estaria fazendo uma citação direta. Ao invés de ser uma citação direta, como é o nosso caso, seria uma citação, aliás, não seria uma citação, seria um plágio, porque eu não citei adequadamente o autor referenciado. Então é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Você citar adequadamente é o que vai garantir que o seu trabalho não seja plágio. Então vou repetir, se eu tivesse pego esse trecho desde crenças até iguais, sem colocar as aspas e citar o autor, o ano e a página de onde foi retirado, se eu não tivesse feito assim, eu estava copiando, e cópia, plágio é crime, inclusive com possibilidade de punição. Mas se eu copio e cito adequadamente de onde eu tirei o trecho, no caso da citação direta, que é o nosso exemplo, aí sim não tem problema algum, não é plágio. E aí no texto vai aparecer como nesse quadro de cima, e nas referências vai aparecer de forma completa. Tardif, Maurice, Ahmed Zohar, que é no texto Difusão da Pesquisa Educacional entre Profissionais do Ensino e Círculos Acadêmicos. Caderno de Pesquisa, São Paulo, volume 35, número 125, maio de 2005.
disponível em, acesse 23 de maio de 2011 e aqui tem o DOI. Enfim, aí eu estou fazendo uma citação direta no texto, com menos de 3 linhas, por isso eu utilizo aspas. E estou citando o autor, o ano e a página, e utilizando aspas e fazendo as referências adequadamente. Não é plágio, eu estou agindo dentro dos padrões e das normas científicas. Né? Outro exemplo é quando eu tiver até 3 linhas, né? Aparece fazendo parte normalmente do texto, né? Devem estar contidas entre aspas duplas e as aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui eu tirei lá do livro do Sá, de 1995, a página 27, este trecho. Abre aspas, abre colchete, 3 pontinhos, fecha colchete, indicando que a frase não começa por meio da mesma, ele tem algo antes, que eu posso ir na obra principal e consultar. E quando eu entro na aspas simples, que fecha arte de conversação, quer dizer que lá no texto inicial, no texto que eu fiz o recorte, que é o texto de Sá, já tinha aspas nesse pequeno trecho da arte de conversação. Assim, vocês podem perceber, segundo Sá, por meio da mesma arte de conversação, que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana. Então, a frase não começa por meio e nem termina em cotidiana, por isso, garantindo aí os 3 pontinhos dentro do colchete. Quero chamar a atenção que o Sá está com a primeira letra do sobrenome dele e o A em minúsculo e a primeira letra em maiúscula, porque ele está fora do parêntese. Se eu quisesse, se eu estivesse citando ele e o Sá não estivesse fazendo parte do corpo do meu texto, ele estaria dentro do parêntese, está todo escrito em letra maiúscula. Só para voltar aqui, da mesma forma que está aqui em Tardif Zohar. Tardif Zohar só está em letra caixa alta porque está dentro do parêntese. Então, na minha citação, fala de crenças e valores de difícil mensuração que os fazem operar em 2 mundos, gerando pressões, obrigações e recompensas que não são iguais. Abre parêntese, Tardif Zohar, 2005, página 28. Essa citação foi tirada deles, eu sei, mas o Tardif Zohar não está complementando a minha frase. Eu poderia fazer diferente. Aí sim, Tardif Zohar viria fora do parêntese, que poderia ser da seguinte forma. Tardif Zohar, abre parêntese, ano de 2005, página 28, fecha o parêntese. As crenças e valores de difícil mensuração que os fazem operar em 2 mundos, gerando pressões, obrigações e recompensas que não são iguais. Né? Então, há essa diferenciação na hora da utilização da citação direta e da citação indireta. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, que pretejou a minha tela, né? Mas, enfim, deixa eu ver se eu consigo recuperar isso. Vamos tentar mudar o corpo, a letra, né? Vamos ver se resolve. Ok, acho que já solucionou aqui, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos continuando. Perceba que faltou um pontinho aqui, gente, desculpa. Né? Faltou fechar o colchete, mas, enfim, vocês percebem que isso aqui também, neste trecho, trata-se de uma outra citação direta, mas que não tem aspas. Por que não tem aspas? Porque é uma citação direta que tem mais de 3 linhas. Então, como que o leitor, na hora que for ler o meu artigo científico, vai entender que isto é uma citação direta? Por 2 aspectos principais. Aliás, são 4 aspectos principais. Primeiro, eu faço um recuo de 4 centímetros na página. Então, eu estou digitando, a hora que eu for
é utilizar a citação direta, com mais de 3 linhas, eu faço o recuo de 4 centímetros e começo a escrever a citação direta. Outra questão, então, primeiro, recuo. Segundo, eu diminuo o tamanho da minha fonte. Se eu utilizo normalmente a fonte tamanho 12, eu vou utilizar numa citação direta com mais de 3 linhas, um tamanho 11 ou preferencialmente 10 de fonte, que também vai ajudar na diferenciação. Um outro aspecto que terá que ser cumprido também, que é você colocar espaçamento entre linhas simples, né? E não com o espaçamento normal que você está, o entre linhas normal que você está utilizando no texto. Se no texto, e geralmente aqui no UNES a gente adota o entre linhas de 1,5, na citação direta você utiliza o simples, né? Não utiliza o 1,5 nem 2, tá? Você vai utilizar espaçamento simples. Isso é muito fácil de configurar lá no próprio Word, tá, gente? E aí outra coisa que vai indicar que é uma citação direta, o número da página de onde eu retirei este trecho. Que nesse caso, nas minhas referências, lá no final do texto, vai aparecer a obra completa, tal qual está escrito aqui abaixo. Esse aqui é um texto da Ivani Fazenda, a formação do professor pesquisador, 30 anos de pesquisa, que saiu na revista E Currículo da PUC de São Paulo. E eu acessei esse documento em 28/6/2011, quando eu estava fazendo o meu mestrado. Então, nesse caso, vocês podem perceber que eu garanti ao autor principal desse texto o crédito necessário por ter sido ele que escreveu esse trecho. Então, eu garanti de que forma na citação direta com mais de 3 linhas? Fazendo espaçamento de 4 centímetros, que é este aqui, diminuindo o tamanho da fonte. Se eu estou utilizando normalmente o tamanho 12, eu vou utilizar o 10. Vou colocar o espaçamento entre linhas simples, ao invés de 1,5, que normalmente vem no texto. E vou também colocar a página de onde foi retirado este trecho. Vamos supor que você lê um documento que não tem o número da página. Mas se é uma citação direta, você deve colocar obrigatoriamente na frente do ano S/D. S/P, que significa 100 página. Tá? Essa é uma informação importante para o nosso trabalho. Então, aí voltando nas referências, né? Lá no final do seu texto, tanto aqui a Ivani Fazenda, nesse exemplo, como o Sá, como Tardifes Hall, que nós estamos vendo aqui, lá no final, nas tuas referências, elas vão estar alinhadas à esquerda em ordem alfabética por autor. E se tiver mais de um autor, aliás, mais de uma obra de um mesmo autor, ele vai aparecer na ordem alfabética por autor e na sequência de ano, para garantir aí ao leitor chegar fácil àquela referência utilizada. Tá? Ele vai no autor e vai no ano para saber de que ano trata-se aquela referência, aquela citação que foi feita lá no texto, lá nas referências, como que vai aparecer. Apresentam-se também em espaços simples e separados entre si por outro espaço simples e branco. O recurso tipográfico, negrito, grifo ou itálico, ele é utilizado para destacar o elemento título e deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Então, na entrada lá das referências, por exemplo, o sobrenome do autor é Borges, então ele chama Eduardo Borges, mas eu entro primeiramente com o sobrenome. No meu caso, o meu livro, que é o Ser Professor, Representação Social e Construção Identitária, ele apareceria aqui como Moreira, vírgula, AM ou Alessandro Messias, né? Que seria a continuidade do meu nome, ponto e vírgula, Chamon, vírgula,
E de Edna, M de Maria, Q de querido, então, ou escrito literalmente, né? Edna Chamon, querido Chamon, Edna, querido Chamon, é, e depois vinha ponto, vinha o nome do meu livro, que é Ser Professor, Construção Identitária, Representação Social. Posteriormente, o ponto, a edição pode ser colocada, primeira edição, qual a cidade, no caso Curitiba, dois pontos, o ano, a editora, a Pris, vírgula, o ano da obra, que é 2015. Aqui, quando aparece dois nomes na entrada da citação, como está abaixo, Peixoto Neto, quer dizer que indica parentesco do autor, como poderia ser Júnior também, né? Dois ou três autores, sempre o autor que aparece no artigo científico ou numa obra que aparece o primeiro nome, geralmente ele é o autor principal e deve aparecer primeiramente no seu texto. Então, nesse caso, está Albertina Carvalho, começando pelo sobrenome, Carvalho, vírgula, Albertina, e Maria Smith, né? Que poderia ser também Smith, vírgula, M. Tá? Da mesma forma aqui com três autores, Osório Silva, Renato Santana e Oswaldo Ferreira. Mais de três autores, nós geralmente não citamos a todos. Nós colocamos o et al, que significa e outros. Esse exemplo aqui fica bem claro para a gente, né? Vamos supor que eu fiz uma citação da Ângela Lage Ramos, só que tem mais de três autores junto com ela. Então eu coloco et al, que significa e outros, que é documentos elaborados por diversos autores com um responsável destacado, que geralmente é o organizador, o coordenador, o compilador. No exemplo abaixo está a palavra org, que significa organizador. Tem muitos livros hoje em dia que são organizados por determinado profissional, por determinado professor. E lá dentro desses livros tem vários textos. Eu mesmo tenho uma participação em um livro da Unital, né, no qual eu apresento um artigo científico, resultado de uma pesquisa minha, só que ele foi organizado pela professora Ângela, né? Enfim, lá para citar esse livro todo, aparece o nome da professora Ângela como organizadora. E, no caso, se for citar o Alessandro, porque você leu lá dentro o meu texto, aí nós vamos ter que ver outra forma de citação que nós veremos mais à frente. Quando for entidades, órgãos governamentais, empresas, associações, eu posso começar pelo nome da entidade. Nesse caso, temos aí um bom exemplo, né, da Universidade de São Paulo, o catálogo de teses da Universidade de São Paulo de 92, São Paulo, 1993, 35 páginas. Quando a autoria não diagnosticada, a entrada é feita pelo título do trabalho, que nesse caso, Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro, São Paulo, Câmara Brasileira do Livro, 1993. Nem sempre é necessário você colocar quantas páginas tem a obra, a não ser se na revista científica que você for produzir, for publicar, essa informação for solicitada. Apresentação das referências. Então, quando é livro e é folheto, geralmente aparece o nome dos autores ou o nome do autor, o título em negrito, qual é esse ponto, né, que está errado, depois dos autores vem ponto, depois vem a edição, o título em negrito para livros e folhetos, a edição, ponto, local, dois pontos, editora e data de publicação, né? O local do meu livro seria o seguinte, acho que está na próxima apresentação. Não está, desculpa, porque eu vi Moreira, pensei que era o meu. Apareceria aqui, Moreira, vírgula, AM, Alessandro Messias Moreira, né, ponto e vírgula, Chamon, EQ,
EMQ, Edna Maria Querido Chamon, ponto, ser professor, representação social e construção identitária em negrito, primeira edição, ponto, Curitiba, Apris, que é a editora, vírgula, o ano de publicação, que é 2015. No exemplo abaixo, fica bem claro para nós. O texto de Amado Servo e de Pedro Bervian, Metodologia Científica, quinta edição, São Paulo, Acres 2002, 100 páginas. Então, perceba que o que está em negrito é metodologia científica, por se tratar de um livro. Da mesma forma, esse texto de Gomes, que vem a abreviação na sequência do seu nome, L.G.F.F. Gomes, que é o sobrenome dele, o último sobrenome. Novela e Sociedade no Brasil, em negrito por ser o título. Segunda edição, Niterói, editora da Universidade Fluminense, Federal Fluminense, ano de 1998. Capítulo de livro é aquilo que eu queria dizer lá atrás, que eu já falei para vocês, né? Do meu capítulo, por exemplo, que eu tenho num livro da Unital. Castro, José M. D. Castro, na obra Qualidade Total em Educação, Perspectivas e Controvérsias, tem, entre um dos textos, um outro... Desculpa, falei errado aqui. Eu utilizei para minha citação o texto do Castro, Qualidade Total em Educação, Perspectivas e Controvérsias, né? Que está, onde que está publicado esse texto? Esse texto está publicado no livro organizado por Daniel Moreira, que é Didática do Ensino Superior, Técnicas e Tendências, São Paulo, Pioneira, 1997, que parte é o capítulo 10, que está da página 165 à página 180 do livro organizado por Daniel Moreira. Mas o texto dentro desse livro é de José M. de Castro, que é o texto específico, Qualidade Total em Educação, Perspectivas e Controvérsias. Perceba que o que está em negrito não é o texto que eu utilizei para referenciar o meu trabalho, mas sim a obra organizada, que é a Didática no Ensino Superior. Da mesma forma, nós encontramos aí abaixo. Mas tem uma pequena diferença. Qual que é essa diferença? Eu utilizei, por exemplo, numa citação, uma citação direta ou indireta, um texto de Humberto Eco, que se chama A Escolha do Tema. Mas esse texto está na onde? Está no Humberto Eco também, que ele foi o organizador dessa obra. Então, dentro da organização da obra do Humberto Eco, com certeza tem outros textos de outros autores. Ele que organizou também publicou um texto que se chama A Escolha do Tema. O que sai em negrito nesse caso é Como se faz uma tese, que é o nome da obra. O nome do texto é A Escolha do Tema. Partes isoladas, né? O autor da publicação, o título, edição, local, editora, data, páginas sequenciais isoladas, para indicar que foram várias páginas isoladas de um mesmo livro. O exemplo está esse livro de Abraham Lincoln, Maslow, né? Que é a Introdução à Psicologia do Ser. Rio de Janeiro, Eldorado, Tijuca, ano de 1982. Artigos de publicações e periódicos, você segue geralmente a mesma lógica. E o que vai em negrito é o título do periódico e não o título do artigo. É o título do periódico, o título da revista científica, né? Que aqui embaixo fica bem claro para a gente. Eu consultei o texto Conceitos de Edge em Mercados Futuros, que é de Rodrigo de Losso da Silveira Bueno. Mas na onde que está publicado esse texto? Esse texto está publicado na Revista de Administração da USP, no volume 37, número 4, da página 83 e 90. Da mesma forma, artigo de jornal, tem sua forma também de colocar, né? Que vem o que vai em negrito é o título do jornal, como no exemplo abaixo, o Estado de Minas.
documentos eletrônicos, o autor, o título do documento eletrônico é o que vai em negrito, tá? E é importantíssimo porque hoje em dia a gente consegue muitos trabalhos acadêmicos, muitos trabalhos bons, coerentes dentro da internet. E aí, olha, se você jogar lá educação financeira, você vai encontrar um monte de coisa. Mas nem tudo você pode publicar, porque nem tudo tem um rigor científico. Às vezes o trabalho é até bom, mas a gente tem que tomar um certo cuidado pelo nosso trabalho ser um trabalho científico, né? Então, por exemplo, eu publicar, consultar uma tese de dissertação, um artigo científico em fonte confiável, beleza. Mas tem muita coisa na internet que não é digno de crédito e vocês tomem cuidado na hora dessa pesquisa. Alguns conselhos que a gente pode colocar. SI significa sem local de publicação. SN sem editora. SI, SN, sem local e sem editora. 1981 é a data interrogação, a data provável. CA.1960, data aproximada. 197 tracinho é a década certa, mas eu não sei o ano. 18 tracinho tracinho é igual a século certo. 18 tracinho tracinho interrogação é igual a século provável. Geralmente a gente não utiliza esse tipo de coisa, essas informações. Só em textos muito de autores consagrados e que aí vale a pena você utilizar dessa forma, tá? Mas enfim, a gente tem que tomar um certo cuidado para utilizar adequadamente e referenciar adequadamente, porque referenciando adequadamente eu estou dando crédito à pessoa certa. Eu estou valorizando o autor que fez a obra, tá? Até esse momento eu quero então agradecer por esse nosso encontro. Espero que possa ajudá-los na elaboração do trabalho de conclusão de curso. Lembro a vocês que lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, aí no nosso Collaborate, no Blackboard, eu já publiquei a nossa atividade 5, que será a elaboração de um projeto de pesquisa, do seu projeto de pesquisa para o seu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.